Olá, meu nome é José Paulo de Barros, transmitindo diretamente do seu canal Paulo Coruja Maceió. Daqui, Maceió, Alagoas, naturalmente, lembrando que hoje é terça-feira, 6 de julho de 2021. Quero saudar a todos com a paz do Senhor. Que a paz do Senhor realmente esteja no seu lar, no seu coração, na sua mente, em toda a sua vida. Eu quero ler aqui no livro de Mateus, capítulo 10. Mateus 10, capítulo 33, a partir do 33. Moisés não. Livro de Mateus 10, 33, que diz: Mas qualquer que me negar diante dos homens, eu o negarei também diante de meu Pai, que está nos céus. Não cuideis, continuava Jesus, que vim trazer a paz à terra. Não cuideis que vim trazer a paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Isso travou-se dentro da minha mente uma confusão. Logo no início, que eu aceitei Jesus, eu era muito desprendido. Eu queria diariamente, a todo instante, toda hora, estar falando do reino de Deus, do Salvador Jesus, apresentando-o ao povo, às pessoas. E aquilo realmente se travava entre mim e aqueles que me ouviam uma verdadeira guerra. Guerra de entendimento, que as pessoas não compreendiam a minha mensagem, eram naturais, e a começar pela minha própria casa, dentro da minha casa, essa guerra começou. E a leitura seguinte a seguir continua. 13, né? 10, 13. É o Mateus 33, capítulo 10, verso 33. Então, eu falava sobre aquela guerra que se travara entre mim e as pessoas que me ouviam, às quais eu procurava mostrar a palavra de Deus, mostrar Jesus como Salvador. E eles, com as suas religiões, né, seus deuses já entronizados no seu coração, não queriam me ouvir, me criticavam, discutiam comigo. Era uma verdadeira guerra. Então, é quando eu pude entender que Jesus disse: não cuideis que vim trazer a paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Por quê? Porque eu vim pôr em dissensão o homem contra seu pai, e a filha contra sua mãe, e a nora contra sua sogra. Aí está. Não bastava as minhas guerras com as pessoas lá fora, me pleiteando, discutindo comigo sobre
a salvação, sobre Jesus, ainda tinha que enfrentar as pessoas da minha casa para se cumprir a palavra de Jesus, que dizia que não tinha vindo trazer paz à terra, né? Porque ele veio pôr em dissensão o homem contra seu pai, o que aconteceu comigo, e a filha contra a sua mãe, e a nora contra a sua sogra. E como eu repeti, como eu disse e repito, eu era muito desenvolvido na palavra de Deus, muito afoito, né? E não perdia tempo em não divulgá-la. E isso acontecia dentro da minha casa. Meu pai, aliás, meu pai não, que eu não tive tempo, chance de dizer para ele, mas minha mãe, meus irmãos, minhas irmãs, meus filhos contestaram muito. Era uma verdadeira guerra, porque eles achavam que eu estava errado, que aquilo não era certo, que não era daquela maneira que a gente alcançava o reino de Deus. Mesmo mostrando dentro da Bíblia, ainda havia esse tipo de guerra, essa dissensão entre as famílias. Mas eu continuava intrépido, tanto dentro de casa como lá fora, porque eu recebera do Espírito Santo o verdadeiro espírito de luta, para lutar contra o mal, contra aqueles que não acreditavam, que repeliam, que eram rebeldes à palavra de Deus. Mas como Deus me achara, me revelara Jesus, aquilo ficara na minha mente e eu deixei todos os ídolos de barro, de madeira, de bronze, de gesso, essas coisas, porque acabara de encontrar Jesus, o verdadeiro Deus, a quem eu passara a adorar em espírito e em verdade, e por isso eu trabalhava arduamente, combatendo o mal. Era nisso que a palavra de Deus se encaixava, quando Jesus disse, não vim trazer paz à terra, mas sim a espada, porque na verdade que era uma guerra. A espada era a palavra de Deus, que a gente lutava contra o inimigo, não é verdade? Portanto, como está escrito aqui, dizendo que o inimigo do homem serão os seus familiares. O inimigo do homem serão os seus familiares, está escrito aqui. E adiante diz, em relação à palavra de Deus, a aceitação da palavra de Deus. Quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim, não é digno de mim. E quem ama o filho ou a filha mais do que ama a mim, não é digno de mim. E adiante diz, quem não toma a sua cruz e não segue após mim, também não é digno de mim. Quem achar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Quem vos recebe, a mim me recebe. E quem me recebe, a mim recebe aquele que me enviou. A palavra de Deus é bem explícita quando diz que quem ama mais a sua filha, ou seu filho, ou seu marido, ou a sua esposa, do que a mim, disse Jesus, não é digno de mim, disse o Senhor. O que é amar mais um filho do que o próprio Jesus? É
depois de ter aceito Jesus e pregar a palavra para um filho, uma filha, uma nora, uma sogra, um pai, uma mãe, não aceitar, entendeu? A opinião dele. E por isso deixa o Evangelho, deixa de seguir a Jesus, porque amou mais o Filho do que o próprio Jesus, a própria palavra dele. Isso é o que ele diz, que não é digno dele, naturalmente, não é? E quando diz, quem perder a sua vida por mim achá-la-á, se referindo ao modo como antigamente as pessoas enfrentavam os adversários, os opositores, com a própria vida, dando a própria vida pela palavra de Deus. E se você perdia a sua vida pela palavra de Deus, certamente Ele a restituiria, Ele a daria de volta no último dia, na ressurreição. Mas aquele que, devido à perseguição, negava ao Senhor Jesus, achava a sua vida, não perdia a sua vida por negar o Senhor Jesus, esse a perderia automaticamente, porque estava negando o Filho de Deus, entendeu? Por querer seguir as regras, os conceitos dos opositores daquelas pessoas que não acreditavam na palavra de Deus, que não acreditavam em Jesus. E até os dias de hoje, embora um pouco menos severo, nós, os evangélicos, continuamos sendo perseguidos, terrivelmente perseguidos. Não nos matam aqui no Brasil, não nos matam, mas nos aflige, nos humilha, faz com que a gente tente se recolher, tente deixar de ler a palavra de Deus, tente deixar de abrir mais uma congregação em qualquer lugar, desde que seja para levar a palavra de Deus avante. Isso é uma perseguição. Mas quem perdurar, continuar do lado do Senhor Jesus, mesmo morrendo por isso, achará a sua vida no último dia. Essa responsabilidade não é minha, não é sua, é do próprio Jesus, quando disse isso. E são muitas as pessoas que acreditam nisso. Mas acreditar não é o suficiente. É permanecer firme na sua fé até o fim, para poder então receber o quê? Como ele prometeu, a coroa da vida. A coroa da vida. Não é uma coroa dessa que é fabricada na joalheria, dessas coroas de rei, de rainha. Não, que coloca na cabeça, ostentando a riqueza, a nobreza de cada um. Não, é a coroa da própria vida. A vida para nós é uma verdadeira coroa de vitória. Mas tem muita gente por aí que diz, eu vou receber uma coroa quando chegar no reino de Deus. Não, a própria coroa é a própria vida. A coroa de quem Jesus fala é a nossa vida. A coroa da vida. Para que coisa melhor do que a nossa própria vida? Uma coisa que não vamos morrer mais, seremos imortais. Seremos sim. Eu me refiro àqueles que vencerem até o fim. Esses sim serão salvos. Então é isto a coroa da vida. Mas vamos seguindo adiante porque ainda tem muita coisa para falar. E por causa dessa luta, João Batista, que apareceu no deserto pregando a palavra de Deus, ele surgiu em meio a essa tempestade de fé, tempestade de perseguidores que iam de encontro à palavra de Deus, matando os cristãos. Era nas arenas, jogando nos leões, nas fornalhas, enforcando, entendeu? Assassinando a espada, enfim, era um feminicídio não, era um genocídio que faziam com os crentes
com os filhos de Deus, aqueles que permaneciam firmes na fé. E João chegou nessa época, tanto assim que ele foi preso, ele estava encarcerado, quando diz aqui já no versículo 11 de Mateus, João Batista envia 2 discípulos seus a Jesus. E aconteceu que, acabando Jesus de dar instruções aos seus 12 discípulos, partiu dali a ensinar e a pregar nas cidades deles. E João, ouvindo no cárcere falar dos feitos de Cristo, enviou 2 dos seus discípulos a dizer: És tu aquele que havia de vir, ou esperamos outro? Esse fato de João ter enviado 2 de seus discípulos, João estava encarcerado. Isso significa que João podia receber visita dos seus discípulos ou de qualquer uma outra pessoa que quisesse visitá-lo. Não se sabia quanto tempo os discípulos podiam ficar conversando com ele ali no cárcere, mas que João estava encarcerado, estava. Dá a entender isso, que eles podiam sim visitar o preso, visitar João, porque se não fosse assim, João não teria mandado, escolhidos entre eles, 2 dos seus discípulos para enviar para Jesus e mandar esse recado. És tu aquele que havias de vir, ou esperamos outro? Bom, eles esperavam que Jesus dissesse: sim, sou eu sou aquele que realmente havia de vir, vocês não estão esperando o outro. Mas o que foi que Jesus mandou dizer para João? Ele simplesmente disse: diga a João as coisas que vocês veem e ouvem. Diga para ele que os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são limpos e os surdos ouvem, e aos pobres é anunciado o Evangelho. Esta foi a resposta de Jesus para João. Certamente, seus discípulos, seus 2 enviados, voltaram apressadamente e falaram isso para ele. E logo João depreendeu que se tratava realmente do Cristo, não é? É verdade. E ainda disse, Jesus ainda acrescentou: e bem-aventurado é aquele que se não escandalizar em mim. Depois de dito isto, partiram eles e Jesus começou a dizer às turbas a respeito de João: quem fostes ver no deserto? Perguntava Jesus àquela grande multidão, as turbas, como eles chamavam, de incrédulos. Quem fostes ver no deserto? Uma cana agitada pelo vento? Sim, que fostes ver? Insistia Jesus. Um homem ricamente vestido? Foste ver no deserto um homem ricamente vestido pregando a palavra do reino de Deus? Ora, os que trajam ricamente estão nas suas casas, nas casas dos reis. Não vão se dar o prazer ao trabalho de sair para o deserto para pregar a palavra do reino de Deus. Mas, continua Jesus, então, quem fostes ver no deserto?
um profeta. Sim, vos digo eu, sim, vos digo eu. Um profeta, e muito mais do que profeta. Sabe por que Jesus disse isso? Porque ele, João, era aquele de quem estava escrito: eis que diante da tua face envio o meu anjo que preparará diante de ti o teu caminho. Logo, João não era simplesmente um profeta, era muito mais do que um profeta. João era, na verdade, um anjo em forma de homem, em forma de mensageiro de Deus. João não era um profeta simplesmente. João era um anjo que Deus havia mandado adiante do seu filho para preparar o lugar para ele passar, também pregando o reino do seu Pai. E em verdade vos digo que entre os que de mulher têm nascido, dizia Jesus, não apareceu alguém maior do que João Batista, mas aquele que é menor no reino de Deus, dos céus, é maior do que ele. Veja a importância dos que moram no reino dos céus. Ali tem hierarquia, tem postos, tem classificação de quem é maior e de quem é menor. Só que, na verdade, todos são iguais, são tratados igualmente. Digamos assim que na Terra tivesse uma comunidade rica misturada com pobre, mas que pobre era pobre, rico era rico, mas que naquela comunidade não havia distinção, todos eram tratados igualmente, como se todos fossem um só povo. Assim é lá no reino dos céus. E lá, o menor, o maior, aliás, seria o menor. E Pedro não, João era classificado como sendo o maior homem de todos aqueles que já existiram aqui na Terra. E desde os dias de João, continua Jesus, desde os dias de João Batista até agora, se faz violência ao reino dos céus, e pela força se apoderam dele. Como é a violência do reino dos céus? A violência do reino dos céus é eles querer evitar que você leia, que você pregue, que você anuncie a palavra de Deus, que você deixe de aceitar Jesus como seu Salvador. Esta é a violência. Mas, se você tem força suficiente para continuar com seu objetivo, você trava então uma força. E é por isso que essa força que faz com que você se apodere do reino de Deus é exatamente que se encaixa aqui. Porque diz, se desde os dias de João Batista até agora se faz violência ao reino dos céus, e pela força se apoderam dele. Somos nós que nos apoderamos do reino de Deus pela nossa força de vontade, pela força da nossa fé, pelo nosso objetivo de querer um dia entrar no reino dos céus, nas mansões celestiais. É isso. E Jesus não ficou só nesta palavra, não. Ele disse para os seus discípulos que se eles queriam saber, realmente, se eles queriam saber, queriam dar crédito, é este, se referindo a João Batista, o Elias que havia de vir. E acrescentava, quem tem ouvidos, ouçam
Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. É como nos dias de hoje. Malgrada a gente ler a palavra, malgrada admoestar as pessoas, muitos não ouvem, não escutam, mas continuamos a dizer, falamos, e quem tem ouvidos para ouvir, ouçam. E Jesus ainda disse, mas a quem assemelharei esta geração? Ele falava com a geração de antigamente, dos seus dias, mas suas palavras continuam a nos aconselhar até os dias de hoje, século XXI, que diz, a quem eu assemelharei esta geração daquele tempo? É semelhante aos meninos que se assentam nas praças e clamam aos seus companheiros e dizem, ora, tocamos flauta e não dançaste, cantamos lamentações e não chorastes. Entendam vocês, esta é quase uma parábola que Jesus falou. Agora por quê? Porque veio João e não comendo nem bebendo, disseram que tinham demônios. Veio João Batista não comendo, não bebendo, e disseram que tinham demônios. Mas veio o Filho do Homem, próprio Jesus, comendo e bebendo, e dizem, esse aí é um homem comilão e beberrão, amigo de publicanos e pecadores. Significa o quê? Que Jesus bebia, juntamente com os amigos os publicanos, bebia vinho sim, esse vinho que é capaz de embriagar-se. Mas só que o organismo do Senhor Jesus não permitia que aquele vinho, aquele álcool, subisse ao seu cérebro para deixá-lo atordoado ou tonto. Não. É como na multiplicação dos vinhos, de lá das bodas de Caná da Galileia, que ele transformou água em vinho. Tudo bem, Jesus fez aquilo, mas só que aquele vinho que Jesus transformara, aquela água que Jesus transformara, não tinha o menor efeito alcoólico para as mentes das pessoas. Que Jesus não ia jamais fazer uma coisa dessa para desorientar as pessoas que estavam presentes naquele casamento. Era vinho, mas era um vinho que não tinha o menor teor alcoólico. Isso acontecia dentro do poder do Senhor Deus, dentro do poder do Senhor Jesus. Portanto, eles podiam beber quantas vezes quisessem, a quantidade que pudesse beber, que não se embriagavam. Se os convidados de antes já estavam bêbados, continuavam naquele mesmo patamar de embriaguez. Não era o vinho que Jesus transformou ali naquela hora, no casamento, que ia multiplicar sua embriaguez. Então, igualmente é isso, Jesus bebia vinho embriagador com os outros, mas não tinha, o vinho não tinha esse poder de deixá-lo inebriado, bêbado, de maneira nenhuma. Por isso que eles chamavam ele de beberrão. Porque se Jesus, na verdade, só bebesse água, ninguém podia chamar ele de beberrão, porque bebia água. Mas como Jesus bebia, como ele mesmo disse, que ele veio bebendo e comendo, as pessoas chamavam ele de comilão e beberrão. Ao passo que o Batista não comia nem bebia, diziam que ele tinha demônio. Então, para aquele povo, não tinha como encontrar uma solução para aquela falta de fé que eles tinham no Filho de Deus e nos profetas. E para encerrar a nossa leitura, a nossa palestra, vamos para Mateus 11, versículo 22, que fala sobre o jugo de Jesus. Naquele tempo, respondendo Jesus, disse:
Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultaste estas coisas aos sábios e entendidos e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim te aprouve. Todas as coisas que foram entregues por meu Pai, e ninguém conhece o Filho, todas as coisas me foram entregues por meu Pai, disse ele. E ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Portanto, Jesus sempre chamava a população, chamava o povo: vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Mas tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Na verdade, Jesus não tinha nenhuma humildade em relação à posição dele lá nos céus. Mas ele era humilde de coração. E encontrareis descanso para vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Realmente é. O jugo de Jesus é suave, é leve, o fardo dele é levíssimo. Pesado é o jugo do mundo. Que fardo pesado? É esse que as pessoas ganham seu dinheiro e gastam metade dele, ou quase todo, na bebida, no tabaco, no fumo, no álcool, né? Em jogos, em coisas dessa natureza. Chegando mesmo a faltar o pão à mesa para matar a necessidade dos seus filhos. Este é um jugo pesadíssimo. Que jugo pesado é da prostituição, que jugo pesado é dos drogados, dos viciados, que são obrigados pela necessidade fisiológica de manter o seu vício às custas até da criminalidade. Que jugo pesado é esse? Não tem nada de suave. Que jugo pesado é esse de trair a mulher, trair o esposo, o homem matar a sua namorada porque não quer mais ele, matar a sua companheira, ou a sua companheira matar o próprio companheiro por ciúme? Isso é um jugo pesado. Se tivesse o jugo de Jesus, verdadeiramente, nada disso aconteceria. Não é verdade? O mundo está assim preso ao jugo do diabo. Não querem o fardo de Jesus, que é este, a palavra de Deus, seus ensinamentos bíblicos. Esse é o fardo suave, leve. O jugo suave de Jesus é a sua palavra. Se você tem esse jugo, não deixe por nada no mundo, porque o mundo lá fora não oferece nenhum benefício, nem paz para ninguém. Portanto, meus irmãos, espero que vocês tenham observado bem a leitura, e se vocês prestarem atenção e quiserem me agraciar com like, eu agradeço muito. E se vocês fizerem uma subscrição e acionar o sininho para receber novas notificações e compartilhar o vídeo, eu agradeço do fundo do meu coração. Pedindo a vocês que, se vocês ainda não aceitaram o jugo de Jesus, aceite o fardo dele, porque é suave e é leve. Pois que Deus te abençoe hoje, amanhã e sempre.
Glória a Deus nas alturas.